Eu fiquei 16 anos procurando jornal e eu fui algumas vezes para o Rio de Janeiro na biblioteca e da última vez que eu estive lá, eu não consegui achar o jornal Belo Campo. Não consegui achar porque o nome que Aníbal, na revista histórica de Conquista, tinha dado era O Belo Campo. O Belo Campo, mas não achava, sendo o proprietário Napoleão Ferraz de Araújo. Eu não conseguia achar. Aí eu vasculhando, conversando com funcionários, vendo lá, entrando nas diversas sessões, um dia eu passei em frente a uma sessão muito grande, que estava escrito assim, obras raras. Eu olhei, obras raras, vou dar uma vasculhada por aqui. Olhei para lá e lá tinha o computador, que a gente faz as pesquisas no computador. Eu, por um erro meu, eu não coloquei O Belo Campo, só coloquei Belo Campo. E não coloquei o hífen. A partir de um erro. E não coloquei o hífen. Então, eu peguei e coloquei, e para minha surpresa, apareceu na tela o Jornal Belo Campo. Sabe, as informações. Eu não quis acreditar de estar vendo ali. Mas, veja bem, não era o Belo Campo como Aníbal tinha citado, mas sim Belo Campo. Com 2 L's da época, né? Belo Campo com 2 L's. Tinha Belo Campo. E aí eu fui ver mais informações sobre lá e fui ver que o proprietário não era Napoleão Ferraz. O proprietário era o irmão dele, Cícero Ferraz de Oliveira. Eu procurava por Napoleão Ferraz, quando na verdade o proprietário era o irmão dele, Cícero Ferraz de Oliveira. Aí eu fui lá, aí eu falei, bom, o jornal está aqui. Porque eu tinha uma desconfiança anterior, porque Napoleão tinha, em 1914, ele tinha enviado uma carta para a Biblioteca Nacional, informando sobre Belo Campo, descrevendo o Belo Campo da época. Eu comecei a pensar, se ele escreveu uma carta para a biblioteca informando lá, será que ele não mandou nenhum jornal que fazia aqui? Aí foi por isso que eu fiquei pensando, por isso que eu fui 4 vezes lá, ou 5, porque eu falei, deve ter alguma coisa. E realmente eu consegui lá. Aí eu consegui o acesso ao jornal, acesso parcial, porque não deixaram tocar no jornal. Eles abriram o jornal, me mostraram o jornal, sabe? Me mostraram o jornal, não deixaram nem colocar o dedinho para falar, olha, ali de longe, porque o jornal já estava se deteriorando. Eu pedi a microfilme, eles me fizeram a microfilmagem, aí eu pude transcrever numa página grande, numa encadernação grande, que o Dr. Rui Medeiros passou, que está com o Dr. Rui Medeiros, e lá então pudemos descobrir muitas coisas, muitas informações da época do próprio Napoleão, sabe? Os artigos que tinha nos jornais, sabe? E tem inclusive uma coisa muito importante, uma entrevista que o Dr. Hildebrando fez com Napoleão. Aquelas perguntas e respostas, nós pudemos ver quem era Napoleão, como é que estava, o que ele pensava, qual era o objetivo dele. Isso foi muito importante, muito importante. E as informações da época que tinha, né? Então o jornal foi de importância. Agora, esse jornal, eu só pude colocar parte do jornal, informações desse jornal, aí já na segunda edição do livro, que foi uma edição especial, que é Belo Campo, Minha Terra, Minha Gente, edição especial, da qual já é do conhecimento, né? Que eu pude colocar informações desse jornal, né? Inclusive com uma carta endereçada ao Dr. Rui Medeiros, como foi da descoberta desse jornal. E daí eu
eu tenho uma grata satisfação de ter podido ter contribuído com essa parte, porque Conquista, que quando chegou esse jornal, as fotocópias desse jornal, fica lá, os intelectuais de Conquista ficaram extremamente admirados e surpresos, porque pela primeira vez eles puderam ver o jornal que tinha, porque antes era o Combate, era a Palavra, era o Combate, os primeiros jornais, né? E de Belo Campo, nenhum deles, até os próprios jornalistas que escreviam sobre o jornalismo de Conquista, nunca tinha visto. E foi essa oportunidade que eles tiveram de conhecer, quer dizer, abriu uma nova luz dentro do jornalismo conquistense, né? Não, porque aqui pertencia à Conquista, né? Então, conquistense, né? E então nós temos essa satisfação de ter contribuído com a história jornalística de Conquista. Mas eu quero regredir um pouquinho para depois voltar nesse mesmo assunto. Depois do livro de Belo Campo Memórias, em 97, no ano de 2000, eu escrevi um outro livro. Esse aqui é pouco conhecido aqui na região, que já esgotou. Alguém tem ainda alguns volumes por aí. O livro chama Inconfidência Mineira e a Maçonaria Brasileira. Eu sou assim, apaixonado eu falei que era apaixonado pela minha primeira professora, também, como eu sou também apaixonado também por Tiradentes. E todo mundo fala de Tiradentes, conversa sobre Tiradentes, mas eu sempre comecei a olhar por trás. Não deve ter alguma coisa além disso aí de Tiradentes, né? Eu comecei a pesquisar. Então, eu comecei também a pesquisar na época a maçonaria. Não sou maçom. Tenho bons conhecimentos sobre o que é a maçonaria, mas não sou maçom. Então, comecei a pesquisar sobre a maçonaria e comecei a ver um relacionamento da maçonaria com Tiradentes. Não só com Tiradentes, mas com Antônio Tomás Gonzaga, com Alvarenga, com aqueles intelectuais da Inconfidência Mineira, que eles tinham a aproximação Padre Rolim, né? Que tinha lá. Então, eu comecei a ver essa aproximação. E tinha aquela célebre pergunta, Tiradentes era maçom? Eu não sei. Mas pelas pesquisas que eu vi, ele estava muito ligado com os maçons, muito ligado. Tem citações lá que ele participava de reuniões na casa do Padre Rolim, que o pai dele também era maçom, sabe, que participava. Tem também de Tiradentes também a parte da bandeira de Minas Gerais, que estava discutindo Alvarenga, estava discutindo os intelectuais, né, o Maciel, né, discutindo sobre a bandeira. E então eles, cada um queria colocar uma legenda em latim, né, como é costume colocar. Então foi colocado o quê? Foi colocado o triângulo, que normalmente que usa da maçonaria, né? O triângulo. Colocava o triângulo e nesse triângulo precisava de uma cor. E essa cor não podia ser outra a não ser a cor vermelha. Porque aqui os maçons que tinha aqui no Brasil na época, eles pertenciam à maçonaria vermelha da França. Então, era a cor deles dali. Porque tinha a maçonaria que chamava de azul, que era inglesa. Então, seria lá. Então, para a palavra em latim,
sugeriram vários nomes, várias frases, e até que foi colocado Libertas que sera tamen, né? Que foi colocado, né? Então foi essa daqui. Então a participação de Tiradentes também nessa confecção da bandeira, né? Então os indícios dizem porque o primeiro oriente do Brasil da maçonaria foi aqui na Bahia, foi em Salvador. Tiradentes viajava muito para Salvador. Ele viajava muito para Salvador. Então tinha esse relacionamento. Então eu escrevi a Inconfidência Mineira e a maçonaria, que eles tiveram assim um trabalho em conjunto. Não poderia dizer se é um grande trabalho ou não, mas tiveram algum trabalho em conjunto. Mas nesse livro eu quis dizer o seguinte, que sempre falava de Tiradentes, que Tiradentes era um qualquer. Sim. Um louco, um doido, que falava. Porque, inclusive, diz que a Inconfidência Mineira ela foi ao fracasso por causa de Tiradentes, por falar muito, disso e aquilo. Mas eu comecei a pesquisar e escrevi também no livro um artigo que chama Os Dois Tiradentes. Né? Dentro desse artigo tem os dois, para mostrar. E coloquei também outro artigo que foi Tiradentes, o Injustiçado, que eu falando sobre as coisas, porque Tiradentes não era pobre, era rico. Porque aqueles que foram, os inconfidentes que foram presos e que a corte fez o sequestro dos seus bens, sabe? Então a gente vê que Tiradentes, os bens dele, não era, vamos ver, de 10 era o terceiro ou quarto, sabe? Então tinha mais gente mais pobre do que ele dentro desse movimento. Não? E quanto à canastra de roupas que também sequestraram, só tinha roupas hoje que a gente podia dizer de grife, né? De grife. Ele é bem apresentado, bem afeiçoado, né? Então, eu escrevi também sobre essa aqui. E nesse livro também eu coloquei o quê? Eu coloquei aqueles nomes que estão obscuros, ou que eram obscuros no movimento da Inconfidência. Porque não foi só Tomás Gonzaga, Alvarenga, Maciel, Tiradentes que fizeram esse movimento, né? Teve aqueles outros que estavam por fora, que apoiavam, que faziam, né? Então eu também fiz uma relação também desses nomes também, fiz uma curta biografia de cada um deles também. E o principal que tem ali é dizendo que Tiradentes não foi qualquer um. Tiradentes ele era diferente dos demais, porque Gonzaga, por exemplo, uma capacidade fabulosa, Maciel, né, Alvarenga, mas ele era assim popular, ele era popular, né? E ele era um tanto quanto um correio dos maçons, para levar informações aqui, porque ele também estava no Rio de Janeiro frequentemente. E no Rio de Janeiro tinha as academias, tinha aquelas, tem algum nome que me falha a memória agora, associações literárias. Sim. Só literárias pelo nome, mas por trás estava o trabalho dos maçons ali, né? Então ele tinha essa ligação. Então esse foi mais um livro que eu escrevi, que não tem nada a ver com a nossa história local, mas lá, porque eu pretendia resgatar, porque eu gosto de resgatar, porque nem sempre o que se conhece é aquilo de fato, né? É aquilo de fato. Então esse foi, aqui em Belo Campo, foi o terceiro livro, foi o segundo livro que eu escrevi em Belo Campo, que depois veio o Belo Campo, Minha Terra, Minha Gente, o terceiro e o último agora, quarto. Mas antes disso eu escrevi em 2011 a Guerra do Tamanduá,
que um chama de barulho do tamanduá, outro chama de tragédia do tamanduá, sabe? Eu preferi o nome de Guerra do Tamanduá, porque, ao meu ver, foi uma guerra porque ela foi planejada. Não foi uma tragédia que aconteceu, que mataram, não. Foi planejada. Porque a família dos Oliveira Freitas, especialmente Calistinho, que é um dos personagens, né? Calistinho, ele esteve lá em Lavras, lá na região de Mucugê, foi buscar lá os pistoleiros, né? Foi buscar os pistoleiros, trouxe para cá. Eles arregimentou, tinha aqui, aqui o Major Martins, aqui na região da Caatinga, fazendeiro rico, que também fez uma provisão em dinheiro. Aqui, quando eles fizeram aqui esse evento, né? Esse evento, eles levaram para frente de batalha, inclusive cozinheiro. Levaram cozinheiros, quer dizer, sabe, estava planejado. Outros forneceram armas. E depois houve 4 frentes de ataque à fazenda Tamanduá. Que uma saiu aqui de Quaraçu, vindo para cá, passando aqui, vindo para cá. Veio outra frente do Batuque, veio outra frente que veio da Caatinga, que veio pelo povoado de Arrasto, e outro que veio, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 4 frentes, que veio para atacar. Quer dizer, tudo planejado. Então, costuma-se dizer tragédia do Tamanduá. Para mim, não foi uma tragédia, foi uma guerra. Ao passo que o coronel Domingos, ele já estava avisado do ataque, ele já estava sabendo do ataque. Ele possivelmente cometeu o erro de não dar crédito pela sua posição política, social, sabe? Pela sua população de homem rico, que não acreditou, sabe? Que não acreditou, porque se ele tivesse realmente se armado, aí a coisa seria muito pior, né? Mas ele não, entre aspas, não ofereceu resistência. Quando ele se viu, ele já estava cercado. Por que levaram o cozinheiro? E o cozinheiro, ele relata quando foi interrogado aí pelas autoridades judiciais, ele diz que era mais ou menos mais de 200 pessoas para alimentar. Então veja a quantidade de pessoas que foram. Então, se levaram o cozinheiro é porque eles previam já ficar 2, 3, 4, 5 dias, não sei quantos dias. Então, aquilo que eles já estavam... Mas eles não contavam, os atacantes não contavam que os atacados não estavam preparados para nada. Que se desleixaram nas coisas. E o ataque foi logo depois do casamento de uma das filhas do coronel Domingos, né? O pessoal estava por lá ainda. Então, esse segundo livro eu dedico também à Guerra do Tamanduá. E depois disso veio. Mas, no ano de 2008, eu escrevi um outro livro que não pertence a Belo Campo. Eu escrevi a história de Cândido Sales. Um livro volumoso, com 525 páginas, da história lá. E aquela história de Cândido Sales foi uma história, na verdade eu acho que são 5 histórias numa só, porque tinha o distrito, vou chamar de distrito, de Quaraçu, de Lagoa Grande, a Sete e o Porto de Santa Cruz. Então eu escrevi a história de cada um deles. Sim. Sabe? A história de Quaraçu, a história do Porto de Santa Cruz, de Lagoa Grande, da Sete. Então, é por isso que deu um volume grande. Então eu separei porque as histórias se confundem, sabe? Se confundem. Então,
Hoje se sabe quem é que fundou a Lagoa Grande, por exemplo, que é o distrito de Lagoa Grande, se sabe quem fundou. Hoje se conhece o início do distrito de Quaraçu. Hoje se conhece também Porto de Santa Cruz. Eu não digo bem do início, mas logo após o início, que inclusive tinha os barcos que atravessavam o Rio Pardo, era por barcos, sabe? Então eu tenho documentos, eu tenho no livro, tenho documentos que pedem autorização para os barcos e tudo mais, né? E então eu fiz esse livro também, escrevi esse livro também da história de Cândido Sales. Aí finalmente eu venho escrever aí a história de Belo Campo, Minha Terra, Minha Gente. Uma parte eu peguei do segundo volume e a outra parte eu coloquei novidades. Eu coloquei como jornal Belo Campo, que não tinha sido dado ao público, que hoje tem, e outras coisas, e outras biografias também que eu vi de personagens também muito interessantes, personagens antigas, né? Personagens antigas, que inclusive um dos primeiros comerciantes aqui, logo após Napoleão, foi justamente no Porto de Santa Cruz, no Porto de Santa Cruz, um dos mais ricos e de mais famosos proprietários e comerciantes também, que inclusive a família Flores, aqui de Conquista, veio de Jerônimo Ferreira dos Santos Silva, que tirou o Silva e colocou Flores. Então, Edivaldo Flores, aquela rua, Olívia Flores, todos pertencem aí, porque Jerônimo casou 3 vezes e teve 25 filhos. E esses Flores, tudo pertence lá. Eu, inclusive, o velho Flores, o patriarca, foi, inclusive, vereador em Conquista. Os filhos também ocuparam cargo também da vereança. Então, essa é a contribuição que eu fiz aí, pouca contribuição, mas uma contribuição que eu fiz também. Pouca, com muita modéstia. Inclusive a bandeira daqui foi o senhor que fez também, né? A bandeira aqui, quando eu cheguei aqui, quando eu fui chefe de gabinete de Vivaldo, uma das coisas que eu reparei, já acostumado em São Paulo, todos os municípios que eu ia, tudo mais, tinha suas bandeiras, eu falei, pô, não tem bandeira aqui. Aí eu achei um trabalho que tinha o prefeito anterior, tinha feito um trabalho sobre o brasão, o brasão municipal. Aí eu peguei aquele trabalho, que ele me deu aquele trabalho, eu vi, eu falei, bom, sobre o brasão tudo bem, a gente está sabendo, está aqui, né? O professor Arfinoé. Ele fez trabalho, tudo bem. Falei, e a bandeira? A bandeira. Aí eu conversei com o prefeito, com a secretária da Educação, dona Eunice Teixeira de Barros Laranjeira, esposa do prefeito, a secretária de Educação, e conversando, vamos criar uma bandeira, né? Aí ela até falou, vamos fazer um concurso aí para ver quem desenha uma bandeira por aí, sabe? Aí teve uns que interessou, outros não interessaram, outros foi umas bandeiras esquisitas. Eu resolvi, falei, olha, vamos fazer uma coisa. Nós temos a bandeira do Estado, que é vermelha, azul e branca. Né? Na bandeira tem o triângulo, para a gente ver o que representa o Estado. Também por inspiração maçônica. Viu? Porque, como te falei, foi o primeiro foco maçom que teve aqui no Brasil, Oriente, foi da maçonaria. Esse é um dos motivos que está na nossa bandeira, aí esse triângulo. Eu falei, não vou colocar o triângulo do Estado. Aí eu, como já tinha também o brasão do município, eu falei, não, vou colocar aqui. Então,
eu fiz a bandeira, coloquei o brasão dentro. Depois foi aprovado, foi a lei, promulgado e está aí. Então hoje nós temos tanto nós temos a bandeira como o brasão que nos identifica, sabe? Temos uma identidade pública, governamental, social, sabe? Enfim, nós temos aqui uma referência, né? Nós temos uma referência. E eu fiz essa bandeira. Criei essa bandeira, né?